Boa noite, Igreja Batista Betel. Boa noite a você que está conosco. Mais um encontro de oração na nossa igreja. E é o mês de maio, é o mês da família. Interceda pelas famílias da nossa igreja. Busque ter comunhão com as famílias da nossa igreja. Esperamos que através disso tudo nós possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Somos felizes por tudo que Deus tem feito na vida da igreja e na nossa vida também. Estamos passando por lutas, mas cremos também que sem lutas não há vitória. Fique até o final, compartilhe conosco. Estamos dando continuidade ao nosso assunto de quarta-feira, batalha espiritual. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir essa mensagem e que Deus assim nos abençoe. Dor, irmão, ele é bem maior que os teus fracassos. A tua vida custou o sangue seu que um dia na cruz por nós derramou. Se você cair, te levantar e dos seus pecados não se lembra mais. Não foi o homem, mas foi Deus quem te escolheu. Então se levante agora e adore ao Filho de Deus. Quando ele chega, você passar. Quando ele chega, as lágrimas cessam e de alegria o crente canta. Quando ele chega, ele te levantar e dos teus pecados não se lembra mais. Não foi o homem, mas foi Deus quem te escolheu. Então se levante agora e adore ao Filho de Deus. Quando ele chega, você passar. Quando ele chega, as lágrimas cessam e de alegria o crente canta. Quando ele chega, ele já chegou. Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Nós estamos no meio da semana de batalha espiritual. Muitas pessoas vivem com peso, enfrentando lutas constantes, sabe? Trabalham, dão duro, mas as coisas não acontecem, trabalham muito e ganham pouco. Muitas vezes quando ganham uma promoção, alguma coisa, algo de ruim acontece, vem o roubo, bate o carro,
dentro das casas, das famílias, a situação fica sempre tensa entre marido e mulher, pais e filhos. Gente, isso é batalha espiritual. Mas hoje eu quero focar para vocês algo que muita gente não faz a mínima ideia. Existe uma razão para que tudo isso aconteça. A principal razão é a maldição que veio sobre a terra, sobre os homens, por conta da desobediência de Adão. Será que isso tem jeito? Será que tem um antídoto para esse veneno? Será que tem esperança, né, diante desse caos? Eu quero mostrar para vocês, mas primeiro eu vou apresentar para vocês as 7 maldições que vêm como consequência do pecado do nosso pai, primeiro pai, né, Adão, e também depois vou apresentar a vocês os 7 antídotos, as 7 vitórias que Cristo conquistou na cruz e como nós podemos ter quebrado esta maldição e viver uma vida plena, abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, querido, fique até o fim desse vídeo, porque os seus olhos vão ser abertos. Quero, em primeiro lugar, dizer para você que está aqui, que ainda não se inscreveu no seu canal, que será uma grande honra para mim se você puder se inscrever no canal, curtir, né, compartilhar, comentar, porque isso vai ajudar muito que esse vídeo de grande importância possa chegar à vida de muita gente. Tá bom? Então vamos direto lá para o vídeo. Bom, como consequência da queda do homem, do pecado e desobediência, o primeiro aspecto da maldição de Deus é que a terra foi amaldiçoada. Gênesis 3,17 diz assim: E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, literalmente, a terra é o lugar onde nós vivemos. Fala de um ambiente que se torna hostil. No Éden, o homem tinha tudo, né, de que ele necessitava. As coisas eram todas favoráveis a ele. Ele plantava, nascia uma colheita linda, né? Não havia pragas, não havia absolutamente nada que impedisse que o trabalho das suas mãos fosse frutífero. Mas depois da maldição, o ambiente ficou hostil, a terra ficou contra ele, né? Então, fala aqui do indivíduo que planta, mas o ambiente é contra ele, as circunstâncias, as pessoas, lugar onde ele trabalha, sabe? Ele dá duro, mas em todo lugar vem impedimentos. Impedimentos de fora e impedimentos de dentro. Isso é resultado, gente, da maldição de Adão. Mas há como revertermos isso? Espere, porque depois eu vou dar os 7 antídotos a partir daquilo que Cristo fez, tá bom? O segundo aspecto da maldição, ele diz, em fadiga obterás o teu alimento. Esta palavra aqui fala muito mais de uma fadiga emocional e espiritual do que propriamente física. O aspecto físico eu vou falar mais lá na frente, né? Mas aqui fala de cansaço, de desânimo. É aquele indivíduo que trabalha, mas não tem prazer no trabalho que ele tem, não é isso? Ele, sabe, para conquistar, para pagar as contas, para botar comida na mesa, ele trabalha numa área que ele não gosta, não tem prazer no que faz, está sempre sentindo uma luta intensa, mas não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? É o abatimento físico, mas sobretudo emocional e espiritual. Então é um indivíduo que trabalha porque ele tem que sobreviver, mas ele fica cansado, sabe? Aquele dia que você levanta e fala, ai Deus, eu não queria ir trabalhar, ai Deus, como eu tô, sabe, desesperado, eu não gosto do que eu faço, o que eu faço não me traz o retorno que eu espero. Ah, Senhor, eu estou desanimado, eu estou esgotado emocionalmente, eu estou fraco espiritualmente, não aguento mais lutar. Isso também é consequência da maldição de Adão, gente. Então, isso pode acontecer até com os crentes, pessoas que apesar de terem o seu nome escrito no livro da vida, de crerem em Deus, não vivem uma vida plena. Não tem felicidade, não tem plenitude, não tem propósito. Mais uma vez eu digo,
Lá na frente eu vou mostrar para vocês o antídoto para esse veneno e a quebra desta maldição na pessoa de Cristo. O terceiro aspecto da maldição de Adão é que a colheita seria em meio a espinhos e abrolhos. Bom, os espinhos aqui representam entidades espirituais, demônios que impedem uma colheita frutífera. Eu me lembro muito bem também que a própria Bíblia usa uma outra metáfora, que é a metáfora dos gafanhotos que vinham para comer a colheita, né? Comer o fruto da colheita. Então, os espinhos, eles atrapalham demais a colheita. E aqui já está se referindo a uma maldição, ao resultado, ao fruto do trabalho das suas mãos, tá bom? Por quê? Porque os espinhos sufocam a colheita. A colheita é mais mirrada, é mais fraca, porque ela, por exemplo, o trigo, ele tem que crescer no meio dos espinhos, ele fica muitas vezes sufocado. Eles tomam o lugar da boa semente, porque aquele lugar onde cresceu o espinho podia estar crescendo uma semente boa. E eu vejo aqui, portanto, esse paralelo, né, com esses espíritos demoníacos e malignos que vêm para impedir, sabe, que a colheita seja plena, seja uma colheita extraordinária, né? E aí você fala, pastor, mas isso é espiritual? Claro, vocês não lembram de Isaac? Isaac, que tinha a bênção de Deus, o filho da promessa, a Bíblia diz que ele estava plantando do lado, né, dos filisteus e a colheita dele era 100 por 1. Mesmo lugar, mesmo clima, mesmo ambiente, e no entanto a sua colheita era 100 vezes melhor do que o outro. E às vezes você pode olhar para o irmão do teu lado e falar, por que ele está prosperando e eu não estou, tá? Então, na verdade, aqui a consequência desse pecado de Adão é que veio uma maldição desses espinhos e abrolhos que vão afetar diretamente a colheita. E eu entendo aqui que não é só o ambiente mais, não é só a terra, né, que fala do ambiente. São elementos que vêm e são plantados. Você se lembra da parábola do joio e do trigo? Junto com a boa semente vem a má semente. Junto com a semente boa vem um espinheiro. Um abrolho também é um outro tipo de espinho. Então são inimigos espirituais que vêm de fora e são plantados no ambiente da sua vida para destruir a sua colheita, para fazer que a sua colheita não seja uma colheita frutífera. O quarto aspecto da maldição aqui é: com o suor do teu rosto comerá o pão. Aqui, gente, de novo, fala do trabalho, né? Do conquistar aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas com muito suor. Né? O suor, ele é resultado da exaustão física. Então aqui fala de trabalhar muito e colher pouco, muitas vezes não o suficiente, tá? E também existe um antídoto para isso, existe um comando do Senhor que quebra essa maldição e nós vamos orar no final pela sua vida. Em quinto lugar, fala da morte física, né? Para o pó retornarás. Então, a morte física também é consequência da maldição do pecado lá de Adão, né? Mas não só a morte, mas o processo todo da morte, né? Nós estamos falando de enfermidades. Gente, claro que todos nós estamos vivendo num mundo decaído e vamos morrendo a cada dia, temos enfermidades, mas vocês saibam que existem maldições hereditárias na área de enfermidades também. Existem pessoas e famílias inteiras que morrem do mesmo tipo, por exemplo, de câncer. Por quê? Porque ela já tem no seu próprio DNA um gene que em algum momento da vida vem e ele é, vamos dizer assim, ativado, e aquele gene defeituoso gera uma enfermidade, um câncer, uma outra doença autoimune, coisas que passam de geração para geração, famílias inteiras morrendo de enfermidades, né? Morrer todo mundo vai, mas nós não precisamos viver essa vida debaixo desta maldição, gente. Por quê? Porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus é Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da nossa cura.
Deus pode quebrar essa maldição e nós vamos orar depois que soubermos aqui qual é o antídoto que Cristo preparou. Em sexto lugar, gente, são espadas flamejantes que impediram o caminho para a árvore da vida, o caminho de volta para o Éden. Então, isso aqui fala do impedimento ao acesso à plenitude, ao lugar da presença de Deus. A palavra Éden significa prazer. Então, fala do impedimento ao acesso da presença de Deus e a uma vida prazerosa, uma vida de alegria, uma vida de plenitude, de felicidade. Mas, de novo, as espadas flamejantes foram colocadas ali por Deus com querubins impedindo que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida. Para quê? Para que não perpetuasse o seu pecado. Né? A gente sabe que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o acesso a isso tudo, Ele é o antídoto para isso tudo, mas nós vamos depois verificar isso de uma forma muito mais profunda. E por último, a morte espiritual. Adão morreu no dia em que pecou espiritualmente, mas não morreu fisicamente. Mas a consequência da morte espiritual foi a morte física. E nós podemos vencer os 7 aspectos da maldição de Adão. Vamos ver como isso acontece? Bom, em primeiro lugar, nós podemos vencer e anular o efeito ou os efeitos dessa maldição, porque Cristo se fez maldição no nosso lugar. Ele trocou de lugar conosco. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar, pela minha maldição e pela maldição dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço pelo poder que existe no sangue do Cordeiro para quebrar o poder da maldição de Satanás, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele anula aquela fadiga, né? Aquela fadiga emocional, espiritual. Por quê? Porque ele mesmo se tornou um homem de dores, né? Isaías 53 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, meu querido, essa fadiga espiritual, esse burnout, né, que é aquela depressão, aquela coisa ruim, aquele peso que vem sobre, muitas vezes, a sua vida, Jesus levou sobre si, e ele mesmo se tornou um homem de dores. Então, meu amado, a sua dor espiritual, o seu abatimento espiritual pode ser trocado pela alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que ele veio para trocar, né, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, Jesus quebrou esse poder da maldição. Agora, gente, você precisa se apropriar disso. Olha, cada um desses 7 aspectos aqui, você precisa se apropriar. Eu conheço uma historinha que eu acredito que seja verdade, que o indivíduo guardou todo o dinheiro que ele tinha para se mudar da Europa para os Estados Unidos. O dinheiro que ele conseguiu levantar deu para comprar passagem do navio. E ele viajou naquele navio na 3ª classe. E ele levou mantimentos, levou pão, levou alguns presunto, queijo, né, alimentos que não estragavam para que ele pudesse fazer a travessia. Ele passou todo o tempo comendo pouco, guardando aquela provisão para que não acabasse, até que chegando perto já da cidade de Nova York, um dia o capitão do navio se encontra com ele e fala: ô meu amigo, eu não tenho te visto, não te vi nos jantares que a gente dá, o que está acontecendo? E aí ele se abriu com o capitão e falou: capitão, a verdade é que todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei comprando a passagem. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. E o capitão falou: mas meu querido, todas as 5 refeições desse navio estão incluídas no preço da passagem. Você não precisa pagar. E aí aquele homem, a partir daquele momento, ele começou a frequentar o café da manhã, o almoço, a refeição da tarde, o lanchinho da tarde e também o jantar.
e até mesmo a refeição da noite, né, antes de dormir. Mas que pena, ele passou 90% da viagem passando necessidades porque ele não sabia do que ele tinha de direito. Então eu quero dizer algo para você aqui. Cada aspecto daquilo que Jesus fez para quebrar essa maldição é seu direito se você crê em Jesus. Mas você tem que tomar posse disso. E você tem que, pela fé, dizer: eu não aceito isso na minha vida, porque Jesus já conquistou tudo aquilo de que eu necessito na cruz do Calvário. Amém? Bom, nós sabemos também que a maldição fez com que nascessem espinhos e abrolhos no lugar também da boa semente. Mas eu quero dizer que Jesus quebra essa maldição porque ele mesmo vestiu, usou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. João 19,5 diz: saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. O sangue que Jesus derramou da sua cabeça restitui a autoridade do homem sobre o seu ambiente, sobre a terra. A maldição da terra é quebrada. Dessa maneira, os espinhos, que representam os inimigos espirituais que vêm para sufocar a colheita, eles são repreendidos, queridos. Então saiba de uma coisa: assim como o homem era coroa da criação e entregou sua autoridade para Satanás, Jesus, ao sangrar com a coroa de espinhos, ele está recuperando a autoridade, tirando das mãos do diabo e trazendo para as mãos daqueles que creem. Então, toma posse sobre o lugar onde você vive, sobre o trabalho que você faz, sobre as obras das suas mãos. Repreenda os demônios e eles vão embora, em nome de Jesus. Em quarto lugar, em relação ao suor do rosto para ganhar o pão, Jesus suou sangue no nosso lugar. Uau! Lucas 22:44 diz: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, o pão vem do trigo. O trigo precisa ser plantado, mas ele estava sendo plantado numa terra amaldiçoada. Por isso daria tanto trabalho para ganhar o pão. Mas Jesus suou sangue, o sangue foi derramado sobre a terra, e a terra, na vida de um crente, é redimida. Você se lembra claramente na Bíblia de Isaac, que plantava no mesmo lugar que os filisteus, mas a sua colheita era 100 por 1. Então eu declaro sobre a sua vida que o sangue de Jesus redime a terra, redime de maneira que você tenha autoridade para comandar e que os frutos e a colheita seja extraordinário para a glória de Deus. O quinto aspecto da maldição que Jesus quebra é que, assim como Adão morreu fisicamente e voltou para o pó, Jesus, o último Adão, também morreu. Gênesis 22:15 diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Davi está ali nesse Salmo 22, prefigurando a Cristo, né? Ele está literalmente sentindo a vida esvaindo dele, mas ele está apontando para a morte que Jesus teria que experimentar no nosso lugar. Ele só não virou pó, porque para virar pó ele tinha que ter pecado, e ele nunca pecou. Então as bactérias, né, de putrefação, né, eles não tiveram nenhum poder sobre a vida de Jesus. Ele provou da morte, mas o seu corpo não foi deteriorado, né? Mas Jesus, ele nos redime disso. Pastor, você está querendo dizer que nós não vamos morrer? Não, nós só não morreremos se estivermos vivos no arrebatamento. Mas a morte não vai nos segurar, a morte não vai nos deter, porque assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos. Em sexto lugar, gente, a espada da justiça que barrou o acesso à árvore da vida foi usada contra Cristo. Eu penso que ela representa aquela lança que furou o lado de Cristo e acabou com a sua vida, né? Zacarias 13:7 diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Aqui é uma profecia de Zacarias.
que o pastor das almas seria ferido e muitas ovelhas seriam dispersas, mas por causa da morte dele, os pequeninos teriam de volta a bênção de Deus. Os pequeninos somos nós os pecadores que cremos em Jesus e que reconhecemos que sem ele o nosso destino estaria destruído, fadado ao fracasso, à maldição. Então, querido, a espada representa a justiça de Deus. Justiça que era para nós, para nos lançar ao inferno, foi contra Cristo. E a justiça que era para ele veio para nós em termos de graça, de misericórdia e de bênção. Por causa da morte dele, nós ressuscitamos. Por causa da condenação dele, nós somos perdoados. Amém, gente? E por último lugar, a morte espiritual. Morte significa separação. A morte espiritual é a separação de Deus. E Jesus provou isso lá em Mateus 27:46. O texto diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, naquele momento, estava sendo desamparado por Deus. Naquele momento houve uma ruptura. Desde a eternidade, Jesus teve comunhão plena com o Pai, mas naquele momento ele provou o inferno, que é a separação de Deus. Por quê? Para que você e eu pudéssemos ter de volta a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido, Cristo reverteu todos os efeitos da maldição. E agora eu vou orar pela sua vida. E você, pela fé, com humildade, vai se arrepender dos seus pecados e vai dizer para o Senhor: Senhor meu Deus, eu creio que Jesus fez isso tudo por mim. E eu vou tomar posse disso, para que a minha vida seja transformada, para que os meus sentimentos sejam transformados, para que o fruto do meu trabalho seja transformado, para que quando eu trabalhar duro, Senhor, a colheita seja abundante, porque esta é a tua promessa. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para trazer plenitude, restauração, cura, paz, alegria. Jesus veio para restaurar aquilo que o diabo nos roubou por causa do pecado de Adão. A maldição foi transformada em bênção, porque ele foi maldito no madeiro, na cruz, para que nós que cremos na sua morte, no seu sacrifício, pudéssemos ser abençoados. Pai, agora eu abençoo os meus irmãos. Eu declaro agora, Senhor, que não é por nós, não pela nossa força, não pelos nossos merecimentos, mas pelo merecimento de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero declarar na vida dos meus irmãos toda maldição quebrada, maldição hereditária, maldição, Senhor, de enfermidades em famílias. Senhor, quebra, Senhor, em nome de Jesus, transforma o código genético, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. A própria ciência da epigenética diz, Senhor, que os sentimentos e as emoções podem interferir no código genético e podem, Senhor, fazer com que genes de maldição que estavam desativados sejam ativados. Senhor, então que a alegria, a paz, a fé e a esperança, Senhor, venha sobre os meus irmãos, de maneira, Senhor, que eles tenham a vida plena que Jesus morreu para que tenhamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo ambiente em que eles vivem, Senhor, o ambiente de trabalho, a família, o ambiente familiar. Ó, Senhor, restaurar aquilo que está quebrado, amaldiçoado, e venha fazer algo novo, Senhor, na vida de cada um deles. Senhor, isso é guerra, é batalha espiritual, mas nós marchamos com Cristo. Ele é o nosso general, é nele que nós teremos essa vitória. Senhor, nós tomamos posse, nós recebemos tudo aquilo que ele disse que realizou por nós, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu declaro restauração na vida dos meus irmãos. Aleluia, aleluia, amém. Deus te abençoe, meu querido. Tome posse, tome posse. Amanhã, a última mensagem da semana de batalha espiritual. Não perca. E mais uma vez, se você não clicou ainda para se inscrever no canal, ou não deu um joinha, né, e não comentou, faça isso para que esse vídeo possa ir muito longe e abençoar muita gente. Deus abençoe vocês. Amo muito a todos vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus.
transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me
é bom quando nós entendemos que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. E essa batalha espiritual é para todo cristão. E nós cremos que o nosso inimigo está tremendamente irado com o que a igreja está vivendo, com o que está acontecendo com a igreja hoje e com a visão de Deus para a Igreja Batista Betel. Estamos trabalhando a santificação, estamos trabalhando a adoração, estamos trabalhando a comunhão. São os 3 pilares da igreja que queremos fortalecer. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma igreja que ama, que está esperando por você. Na terça-feira, nós temos o nosso encontro de homens e mulheres, onde Deus tem falado profundamente o que é crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Na quarta-feira, estamos aqui, o nosso encontro de oração. Na quinta-feira, nós temos o nosso culto comunhão. Domingo pela manhã, a nossa EBD. E domingo à noite, o nosso culto de adoração ao Senhor. Venha adorar conosco. Venha conhecer essa família de Pouso Alegre que ama Jesus Cristo e que está esperando por você. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a sua vida. Desde agora e para todo sempre. Amém.